Tá ao vivo agora. Vamos ver se já tá. Meus queridos, graça e paz, boa noite. Dá um like pra nós ver se está funcionando. Agora tá. Ô meu querido Fabrício, graça e paz, meu querido. Eita! Dá um likezinho pra mim aí, fala pra mim se tá saindo um som, meu querido, por favor. Meus queridos, graça e paz, boa noite. Dá um like pra nós ver se está funcionando. Aí, a Elaine Rodrigues diz que sim, seja bem-vindo. Microfone, você fica ouvindo. Deixa eu tirar aqui. Agora sim, glória a Deus, aleluias. As coisas são assim, né? Vai tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Deve ter mexido na configuração aqui do meu Facebook, mas nós estamos pelo Facebook da Leia, tá, meus queridos? Você aí vai compartilhando, vai chamando seus amigos para estar participando juntamente conosco nesta live. E tem um tema hoje como infidelidade conjugal. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Vai compartilhando aí, vai abrindo uma sala, vai chamando os seus amigos aí em nome de Jesus Cristo, meus queridos. Esse tema ele é muito extenso, né? Ele em si ele já é extenso porque é algo que é antigo e ao mesmo tempo ele é muito atual. Então falar sobre infidelidade é um assunto que ele é delicado, mas ele precisa ser tratado, porque senão nós não conseguimos ter e viver a plenitude daquilo que Deus tem. Mas eu tenho certeza que hoje o Senhor ele vai alcançar vidas para poder causar uma transformação, porque o Senhor tem um novo de Deus. E se tem alianças que estão sendo rompidas, se há casamento que está enquadrado nessa ação de infidelidade conjugal, eu tenho certeza que o Senhor ele tem poder para mudar essa situação. Mas eu tenho também comigo, porque a palavra do Senhor ele diz que ele é muito educado. Então eu espero que vocês se permitam ser alcançados e tratados com o que nós vamos falar aqui hoje. Mesmo o assunto sendo tão extenso, nós vamos tentar resumi-lo, né? E nós enxugamos bastante sobre esse assunto, baseando nos aconselhamentos que nós demos em casais, sobre estudos, sobre palestras, congressos que nós participamos e muito mais, que é quando nós nos mantemos fiel à palavra de Deus e ao nosso cônjuge. Então que você possa se permitir essa noite se envolver com aquilo que o Senhor tem à luz da palavra, amém? Amém, meus queridos. Pai do Senhor, pastor Márcio, Deus abençoe sua vida, a vida da pastora Solange, Regiane, evangelista Regiane, Deus abençoe sua vida, a G, Reis, Deus abençoe sua vida, o Fabrício, Deus abençoe sua vida, meu querido. Saudades, lindão, de você, hein? Deus abençoe sua vida, a Ilane Rodrigues, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meus queridos, nós vamos dar início a esse tema agora. Infidelidade conjugal. Vai compartilhando essa live, vai chamando seus amigos, vai trazendo em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, minha querida. Vamos começar essa ministração para casais, em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos. O que é considerado uma infidelidade conjugal? É um caso extraconjugal, presencial ou virtual, sexo pago, sala de bate-papo, consumo de pornografia, um beijo, uma troca de mensagem e etc. Existe infidelidade disfarçadas, que para muitos não são infidelidades, por serem consentidas. Por exemplo, a troca de casais, sexo a três ou em grupos, casamentos abertos, consumir pornografia juntos e etc., meus queridos.
Então, o que é considerado uma infidelidade conjugal? Meus amados, uma infidelidade conjugal, ela é considerada quando você tem um caso extraconjugal presencial e virtual. Virtual, nós sabemos, quando nós falamos de virtual, falamos de redes sociais. Falamos pelo WhatsApp, falamos por Facebook ou salas de bate-papo, né? Isso é uma infidelidade virtual, né? Tem muitos que entram em salas de bate-papo, como o Badu e outros mais, e para tentar achar outra pessoa. Então está sendo o quê? Uma infidelidade virtual. Sexo pago, quando você vai numa casa noturna e você paga por aquele sexo para você ter prazer, né? Consumo de pornografia. A pornografia, ela tem entrado como uma infidelidade conjugal tão grande dentro dos casamentos que tem destruído um beijo, uma troca de mensagem. Às vezes você está no WhatsApp falando com uma amiga e você manda para ela ali, naquela mensagem, um beijinho. Você está sendo infiel ao seu cônjuge. Você está sendo infiel ao seu cônjuge virtualmente. Então você está pecando contra o seu cônjuge, né? Uma troca de mensagens, às vezes você está ali com uma amiga ou com um amigo e você manda uma mensagem que não é do padrão que você tem que ter como marido e mulher, e às vezes você manda uma mensagem meia romântica ou falando alguma brincadeirinha para a sua amiga, então você está sendo infiel ao seu cônjuge nessa infidelidade conjugal virtual. Então a gente vamos tão longe, né, com esse tema, que você vê que são tantos detalhes e tantas coisas que levam a você ser infiel ao seu cônjuge virtualmente pelas redes sociais e extraconjugal presencialmente. E nós temos visto, meus queridos, que dentro da infidelidade conjugal existe uma infidelidade disfarçada, né? Que muitos casais eles têm trazido, né, essa infidelidade para dentro do seu casamento. E essa infidelidade já tem sido concedida pelos casais. Os casais têm concordado com essa infidelidade disfarçada. E qual é essa infidelidade disfarçada? São trocas de casais, né? Quando um casal ele chama outro casal para participar do seu relacionamento íntimo, do seu relacionamento sexual. São quando casais fazem sexo a três, está o casal e mais uma terceira pessoa. Isso são infidelidades disfarçadas, né? E também em grupos, casamentos abertos, aonde tanto o cônjuge pode fazer algo quanto o outro cônjuge pode fazer algo. E nós temos visto isso, meus queridos, essa infidelidade disfarçada entrando dentro das igrejas. Casais querendo ter uma terceira pessoa dentro do casamento, porque o homem ou a mulher sente prazer. E eles têm consentido isso acontecer dentro do seu casamento. E isso está ferindo a palavra do Senhor. Porque lá em Mateus capítulo 5, verso 28, vai dizer assim: Jesus disse, aquele que deseja no seu pensamento já será infiel. Então, meus queridos, se nós já desejamos no nosso pensamento, nós já somos infiéis. Então nós temos visto essa infidelidade disfarçada entrando bem devagarinho dentro das igrejas, dentro dos casais, e isso já tem estado dentro do rol evangélico e dentro de muitos casamentos evangélicos. Só que muitas das vezes nós não temos visto e não tem sido expandido ou mostrado, né, como a sociedade mostra aí fora. Então, muitos têm querido, muitos têm
buscado uma terceira pessoa, porque acha que essa infidelidade disfarçada, vai fazer bem para dentro do seu casamento. Mas quando nós já desejamos no nosso pensamento, isso nós já somos infiel à palavra do Senhor. E é interessante porque a palavra do Senhor ele vai dizer assim, em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possas suportar. Então a palavra diz que nós temos um poder sobre as nossas vidas para vencer as tentações. Quer dizer que quando nós chegamos a um estágio de considerar que vamos cometer um ato, né, de infidelidade a alguém que é uma carne só comigo, quer dizer que muitas vezes é falta de caráter. Porque se eu tomar a decisão e a palavra do Senhor, ela nos confirma que o Senhor, quando nós, antes com a tentação, dará também um escape para que possa suportar. A palavra do Senhor também vai dizer assim, fuja da aparência do mal. Se você vê que você já não está bem com você mesmo, seu relacionamento ele está no nível insatisfatório, a sua luta é para que você mude a sua situação dentro do seu matrimônio, de uma forma que você não venha ferir com uma terceira pessoa. Porque a palavra do Senhor diz que nos dá condições de vencer o mal, de vencer as tentações. Então é necessário que nós venhamos buscar em Deus para vencer os nossos desejos, por mais que o nosso momento, no nosso casamento, ele não seja favorável. E a sociedade, ela tem trazido isso para nós. A sociedade, ela quer, que nós consideramos a infidelidade como uma coisa normal. A sociedade, ela quer minimizar o efeito, a dor e os danos causados por ela dentro da família. O pastor Marcos colocou ali, falando assim, imagina só quantas infidelidades só de pensamentos tem dentro da igreja. É verdade, pastor. Tem tantos aí sendo infiel dentro da igreja, só de pensar, só de cobiçar, a mulher ter o desejo ali dentro da igreja, já está pecando, já está sendo infiel ao seu cônjuge. Então a sociedade, ela tem trazido isso para nós. Ela tem tentado colocar na nossa mente, nós que somos cristãos, que isso é normal. Para quê? Para minimizar o efeito da dor em nossas vidas. E ela vem o quê? Causando os danos e destruindo a família por causa dessa infidelidade. Porque a infidelidade disfarçada, ela está detonando tantos casamentos que às vezes você está passando por isso e você não sabe. De repente o seu marido ou a sua esposa, ela está virtualmente conversando com outra pessoa e você não sabe. Talvez ela está mandando mensagem para outra pessoa e você também não está sabendo. Às vezes ela está numa sala de bate-papo, às vezes ela está consumindo a pornografia, porque isso é um vício muito grande. Talvez ela fica mandando beijinho para outra pessoa através da rede social e a sociedade vem trazendo isso para nós, dizendo para nós que isso é normal. Porque ela quer minimizar um pouco da dor e quer o quê? Trazer para a família falando que isso é certo. Porque o que nós estamos vendo hoje, As novelas incentivam isso. Sim, até aquele que faz o papel do vilão, ele se torna um bonzinho. Vamos assistir filmes. Se você não tiver uma mente sarada em Deus, você começa a achar que alguns princípios que lhe foram ensinados, que está errado. Porque o enganador, ele vem tão sutil, trazendo mentiras, que nós vamos lá e associamos aquilo como uma verdade para a nossa vida. Porque infelizmente uma alma ferida, uma alma entristecida, ela não consegue sugar o que é bom. A maioria das vezes ela vai atrair para si aquilo que é negativo.
Verdade. E essa infidelidade conjugal, onde nós falamos, né, extraconjugal, virtual, né, nada disso ela vai desfazer, né, ou ela vai reduzir o fato que a infidelidade ela vai trazer o que? O descumprimento dos votos, né, de compromisso que você fez quando você casou. Ela está trazendo isso, né, ela está trazendo muita dor, ela está trazendo rupturas, ela está trazendo desonra, mágoas, destruição dentro do casamento. Então, essa infidelidade vem trazendo o quê? Dos descumprimentos do voto. Aquilo que você cumpriu um dia nas leis dos homens e na lei de Deus. Né? Ela vem trazendo dor, ela vem trazendo ruptura entre o casal, ela vem trazendo mágoa, ela vem destruindo o casamento de uma forma tão grande. E Deus, ele diz que ele repudia a infidelidade, ele repudia o divórcio. É justamente por saber o estrago que causa e o estrago que está fazendo dentro do casamento. Por isso que Deus, ele repudia isso. Ele repudia a infidelidade, ele repudia o divórcio, né? Pois sair fora do projeto original que leva ao sucesso. Então a infidelidade está nos tirando do caminho que Deus trilhou para nós, está nos levando para fora, para outro lugar, fora do projeto original que Deus tem para nossas vidas, né? Que é um sucesso, é um caminho extraordinário, né? É uma vida de abundância em nossas vidas, em nossa vida conjugal, né? Nós estamos o quê? Com um grande equívoco de abrir mão de um projeto de vida que Deus prometeu para nós, porque para uma fantasia momentânea. Então nós estamos deixando de viver o projeto de Deus, um caminho extraordinário de Deus, uma vida extraordinária como casal, para o quê? Para viver um projeto de vida de fantasia do nosso desejo, que nós queremos como casal, ou nós fantasiamos para ter um ato de infidelidade conjugal. Agora ficou uma pergunta, né? Homens e mulheres são infiéis? O que vocês acham? Homens e mulheres são infiéis? Será que sim? Sim. Homens e mulheres são infiéis. As razões que levam homens e mulheres a serem infiéis, meus queridos, são semelhantes e estão relacionadas a uma perda de conexão emocional dentro do relacionamento conjugal e do desejo, e vai muito além da falta apenas de sexo, como tantos pensam. Isso tem a ver com o cuidado diário. Meus queridos, não é o sexo que tem destruído e tem trazido a infidelidade sexual, mas sim a falta de cuidado diário para o seu cônjuge. O homem e a mulher, ele quer o quê? Ele quer atenção. Ele quer se sentir especial. Ele quer ser desejado. Ela quer ser desejada, né? Ela quer ser valorizada. Ele quer ser valorizado, né? Ele quer ser importante para ela e ela quer ser importante para ele. Então, meus queridos, é um cuidado diário que tem feito homens e mulheres serem infiéis dentro do relacionamento conjugal. Verdade, pastor, nós temos que ser que nem José, né? Fugir, né, da aparência do mal. Então nós temos que cuidar do nosso cônjuge. Temos que cuidar da nossa esposa. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, que é bem precioso, né? Nós temos que o quê? Dar atenção, meus queridos. Amados, dá atenção à sua esposa. Amada, dá atenção ao seu marido. Ei, faça ela sentir saudade, especial. Faça ele sentir especial. Faça ela sentir desejada. Faça ele sentir desejado. Valorize ele, valorize ela. Faça com que ele venha a ser importante. Faça com que ela venha a ser importante na sua vida. Eu tenho que fazer a minha esposa ser importante para mim. Eu tenho que desejá-la. Eu tenho que fazer que ela me deseje. Eu tenho que fazer, sentir ela ser especial para mim. Ela tem que olhar para mim e falar assim: o meu esposo, ele me faz sentir especial.
Então, meus queridos, é o cuidado. Nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus te deu uma flor tão linda do jardim e você tem trocado ela por algo virtuais, por coisas passageiras, por desejos passageiros. Então que você venha cuidar do seu diamante que Deus te deu, meus queridos. A gente entende assim, quanto mais eu estudo o outro, quanto mais eu conheço o outro, e esse conhecer é por base de uma comunicação saudável, eu conheço o outro, mais eu vou entender o que ele necessita, o que ele precisa, mais eu vou investir naquilo que ele quer e automaticamente eu tenho retorno. Porque quanto mais eu estudo sobre Cristo, mais eu me relaciono com ele, porque eu sei que ele é bom. Porque eu sei que ele é bom, porque a palavra do Senhor, ela vai me dizer isso. Eu me relaciono com ele, então eu sei quem ele é. E a mesma coisa é na vida conjugal, é no matrimônio, é no casamento. Quanto mais eu comunico com ele, quanto mais eu conheço ele, mais eu vou injetar nele que ele sinta a minha falta, ou seja, a necessidade que eu esteja junto, que eu esteja próximo em tomadas de decisões, em algumas novos sonhos, novos projetos. Então, nós temos que investir no outro para que venhamos nos tornar necessários, para que nós venhamos nos tornar um ponto de refúgio em tempos de dor, um tempo de alívio em tempos de aflições, não centralizando em nós, mas porque em nós há um Cristo que faz e opera sinais. Então nós temos que entender e estabelecer essa verdade sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento. Porque Deus não é com o infiel, a palavra do Senhor diz isso. Então quando nós vamos falar de casamento, nós vamos falar da igreja, do noivo que é Cristo e a igreja. Se nós não entendermos esse valor de Cristo e a noiva que é a igreja, nós nunca vamos entender qual é o valor do casamento como marido e esposa, dentro desse ambiente que o Senhor muito nos ensina. Por isso a infidelidade, ela tem entrado. Verdade. Por isso que a infidelidade, ela tem tomado espaço no casamento. Mas aí eu pergunto, a infidelidade conjugal é o fim do casamento? Eu quero que vocês me respondam. Essa é uma pergunta muito boa, né? Muito boa. A infidelidade conjugal é o fim do casamento? Será que vocês podem se envolver agora, colocar o que você pode dizer, o que você pode responder? A infidelidade conjugal é o fim do casamento? Aí eu pergunto, a infidelidade conjugal não é o fim do casamento? Eu quero que vocês interajam, que vocês respondam por vocês, porque nessa pergunta é algo muito particular. Por quê? Porque vai saber qual é o seu estágio de intimidade com Deus. Nós estamos falando sobre infidelidade conjugal no matrimônio, mas sempre à luz da palavra. A nossa base é a palavra de Deus, é aquilo que Ele nos ensina. Já passou na minha cabeça, sim, que uma infidelidade conjugal, ela pode ser sim o fim do casamento. E eu ainda hoje, dentro daquilo que nós vamos explicar, eu quero que vocês entendam que a infidelidade conjugal é o fim de muitos casamentos. Então eu vou explicar o porquê ainda eu penso dessa forma, que ele é o fim. Porque tem muitas infidelidades conjugais que aconteceram dentro de um matrimônio e ela não se encerrou. Essa pessoa, ela ainda continua nesse matrimônio. Só que ela continua nesse matrimônio por motivos errados. Porque ela continua no matrimônio por causa do filho. Ela continua no matrimônio por causa da comodidade financeira. Ela continua nesse matrimônio mesmo depois de uma infidelidade conjugal. Por causa, até mesmo por causa da sua fé cristã. Queridos, mas eu quero dizer para você essa noite que o objetivo, se for coisas, se for pessoas, o objetivo para manter o casamento após uma infidelidade conjugal, eu quero dizer que você vai iniciar algo novo, começando como um princípio errado. Todo princípio
que pode ser novo, mas o princípio foi o erro, vocês vão dar continuidade, que para daqui a algum tempo eu use daquele erro do passado e comece a transferir para a nova vida que eu estou vivendo. Porque eu decidi manter um relacionamento, um casamento por base de coisas e de pessoas, e isso passa. Filhos vão embora, e quando os filhos forem, vai sobrar você e seu esposo. A infidelidade conjugal, ela vai pesar, porque eu preciso de uma estrutura espiritual para limpar o meu passado e começar algo novo. Aí eu vejo um outro grupo de pessoas que, de fato, o casamento vai ser de separação. Não vai haver separação. Por quê? Porque o casamento já veio de brigas anteriores. Desde o princípio foi com muitas brigas, já foi com muitas discórdias, foi problemas familiares, problemas financeiros que não conseguiram contornar, problemas por causa de filhos, por causa de outros relacionamentos. Então, quer dizer, não houve um investimento nesse casamento. Então, de fato, a infidelidade conjugal, ele vai trazer sim a separação. Para esse casamento não tem mais jeito. Mas eu quero falar para você um terceiro grupo de pessoas. E esse terceiro grupo de pessoas, ele se mantém sim no casamento. Ele fica, ele permanece no casamento. É exatamente esse terceiro grupo de pessoas que vai trazer Deus de volta ao matrimônio. Que vai trazer de volta uma cura pessoal. Porque, querido, num ato de infidelidade conjugal, não sofre somente quem foi ferido, que foi traído, mas também aquele que cometeu o adultério, que cometeu o delito. Sim. Então, os dois precisam ser tratados. Um para o arrependimento, quando há um arrependimento genuíno, e o outro com o processo de perdão. Mas tudo isso é um processo. E ele não consegue ser vencido sozinho. Eu preciso de ajuda de pessoas que me motivam na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Eu preciso estar com pessoas que me motivam para poder passar nesse processo, para poder seguir nesse processo. Porque vai ter conversas profundas que vai servir de um ato libertador. Querido, tem casais que estão sobrevivendo. E sabe o que é sobreviver? É viver acima de algo. Se esse algo não é bom, você vai viver sofrendo dia após dia. E não vale a pena. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele tem uma vida de plenitude. O que é plenitude? É estar bem em todas as áreas da minha vida. Mesmo que me falte algo na vida financeira, eu estou pleno em Deus. Eu confio em Deus. Sabe qual é o processo de jornada dentro da infidelidade conjugal? Fora o arrependimento e o perdão, é a disposição. Você tem que estar disposto a isso. Senão você vai continuar mantendo-se no mesmo processo, vivendo as mesmas dores. É que o casal ele tem que tomar uma decisão, né? É uma decisão do casal. Quando ele passa por esse processo de infidelidade, né, conjugal, eles têm que tomar uma decisão. Se eles querem passar essa tempestade, se eles querem reconstruir, viver algo novo, né, e viver melhor do que antes, do que eles viviam, eles têm que tomar uma decisão. Mas só que o processo, ele não é rápido. E o processo também não é simples. E dentro disso vai incluir o quê? Inclui uma história do casamento, um fato ocorrido, né, um posicionamento de cada casal e a disposição para reverter a situação que aconteceu dentro da infidelidade. Então ambos têm que tomar o quê? Uma decisão. Então essa decisão tomada, alguns casais irão sobreviver, mas outros casais vão conseguir fazer a tempestade, né, e uma experiência criadora. Então vai ter uns que vai conseguir sobreviver, mas tem outros que não vai conseguir sobreviver, meus queridos, porque é decisão. Então quando você decide trilhar um caminho, quando você decide colocar uma pedra em cima do problema ou em cima da situação, você vai ter que rever algumas situações, alguns conceitos e começar a ajustar novamente
Mas isso não é rápido. E também não é simples. Então, quando o casal decide isso, eles têm que dar um para com o outro oportunidade de colocar a vida em ordem, ser tratado, né? De ser tratado, né? De querer, né? Então, quando eles se permitem isso, a ser tratado e colocar a casa em ordem, colocar uma pedra em cima e construir novamente o seu relacionamento, né? Quando eles vão ter uma conversa, a conversa vai ser diferente. O nível, né, de transparência dessa conversa não vai ter segredo, porque eles decidiram ter uma mudança no seu casamento. Então, quando eles vão ter a sua primeira conversa, o nível dessa conversa, ela vai ser uma conversa transparente, não vai ter segredo. Eles vão falar tudo, eles não vão omitir mais, né, o segredo do outro, eles não vão deixar mais de dizer aquilo que eles estavam omitindo lá, né? Se eles tinham uma infidelidade conjugal virtual, eles vão falar, né? Eles vão se abrir, né? Então, porque eles tomaram uma decisão. E dentro da área sexual, onde tinha algumas lacunas, né? Essa área sexual, ela vai o quê? Reacender, e ela vai vir com força total, né? Ela vai ser algo inexplicável. Por quê? Porque eles decidiram mudar. Verdade. Quando um casal decide mudar, né? Perdoar realmente, eles decidem mudar, todas as áreas elas vão sendo mudadas. Todas as áreas elas vão sendo, como eu posso dizer, elas vão se aflorescendo, né? Elas vão crescendo de novo, né? Vai ser como da primeira vez, quando conheceu, quando se casou, quando a paixão estava acesa, o amor estava aceso, né? A intimidade íntima estava caliente, né? Então eles se permitiram isso. Mas só que eu quero dizer algo para vocês. O processo, ele é meio profundo, meus queridos, né? O caminho, ele é longo, né? Vai ter que passar por algumas coisas, passar por alguns caminhos. Às vezes o homem, ele vai ter que conquistar a mulher de novo, ou vice-versa, a mulher vai ter que conquistar o homem novamente, né? O trabalho é árduo para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher que cometeu a infidelidade conjugal. Então, tudo é um processo. Mas se vocês se permitirem a reconstruir novamente e colocar Deus como centro do seu casamento, vocês vão jogar no lago do esquecimento e vão viver uma nova vida, vão viver um novo relacionamento, né, para a vida de vocês. Porque é aquilo que você disse, quando o casal eles decidem a restaurar o casamento juntos. A palavra do Senhor vai falar que há um poder, né, da união. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, dessa tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Quando a palavra vai dizer goza a vida, ou seja, o que a palavra quer dizer? Seja feliz, regozija com a mulher que ama todos os dias vãos. Ou seja, querido, o momento de trabalho é trabalho. O período que tá de sobra, ama, goza, seja feliz com a mulher que Deus te deu. Olha como isso é forte. É por isso que nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Nós temos que nos envolver com ela, buscar entender. Porque gozar a vida com a mulher que ama, e a palavra vai dizer que é assim, todos os dias da tua vida. Ou seja, quando a minha mente está no trabalho, quando o meu corpo está no trabalho, quando eu estou no trabalho, eu sou trabalho.
quando eu estou em casa como esposa, como marido, a minha mente tem que estar voltado, o meu emocional tem que estar voltado a realizações de alegria, de confraternização, de comunhão junto com o meu cônjuge. Vocês entendem? Porque quando nós estávamos falando da aula passada sobre valores, é exatamente isso. Estabelecer tempos para trabalho, estabelecer tempo para família e ser feliz em tudo que você fazer. Porque o Senhor nos deu poder. Você vê como é o poder que o Senhor deu na união. Só que nós temos que viver essa verdade para que isso tenha valor. O casal tem que buscar a cura, né? Verdade. E essa cura, ela é possível, né? Quando nós estamos numa visão, né, de perdão no padrão de Deus. Então você tem que se permitir ser curado. Tanto o homem quanto a mulher tem que se permitir ser curado. E se abrir e deixar essa cura entrar dentro da sua vida. Mas o que? Mas tendo a visão de perdão no padrão de Deus. Meus queridos, nós, né, tanto a minha esposa quanto eu, como conselheiros de casais, nós já acompanhamos alguns casais em crise, né, de separação, de infidelidade, né? E nós ministramos sobre eles, né? Nós demos um caminho, nós conduzimos a eles a um porto desejado, onde eles devem chegar. E nós vimos, meus queridos, que essa luta, no final, ela vale muito a pena. Nós vimos que o relacionamento conjugal restaurado, restituído, vale muito a pena. Então eu quero falar para vocês, deixe ser curado, seja curado, meus queridos. Sabe, quando a gente vai falar sobre a infidelidade, quem nos remete à mente na palavra de Deus? Davi. Porque Davi, ele foi apenas passear no terraço em tempo que o rei deveria estar na guerra. Só que Davi, ele foi e viu, ou seja, ele conseguiu amar situações que causou infidelidade. Só que quando você remete e comete infidelidade, querido, por mais disfarçado que seja, por mais oculto que seja, uma hora ele é revelado. E por trás disso, ou sobre isso, como nós falamos sobre sobreviver, é que infelizmente as nossas decisões como marido e mulher de cometer alguns delitos, principalmente sobre a infidelidade conjugal, ela vai atingir não só o casamento, mas toda a sua casa. Os filhos vão ser envolvidos dessa sujeira que nós decidimos de repente cometer, seja com consentimento ou não. Porque quando nós vamos ver a história de Davi sobre o seu pecado, por causa do seu pecado, o próprio Deus enviou o profeta Natã para apresentar para ele uma parábola, a qual o julgamento do rei Davi foi para que matasse esse homem, porque não era justo. Mas esse foi o ato que o próprio rei Davi cometeu quando ele entrou na infidelidade conjugal com outra mulher. E por ela ser casada. Então nós temos que entender que é um princípio que precisa ser estabelecido, que nós fomos chamados para ensinar, porque os nossos filhos não é nosso, eles são herança do Senhor. O nosso papel é ensinar. Se eu faço tudo errado, eu tenho trazido e atraído para o nosso, não só o nosso casamento, mas para a nossa casa, uma destruição. São dores e traumas que vai estar sendo gerada sobre a próxima geração. Então é necessário que nós venhamos nos revestir das armaduras, do capacete, para blindar toda a tentação que nos remete à infidelidade conjugal. Quando Davi ele traz essa infidelidade, ele trouxe essa infidelidade, né, vou dizer, da infidelidade, quando ele trouxe essa infidelidade com Deus, porque ele quebrou um princípio, né? Ele trouxe a infidelidade com Deus porque ele colocou, né, aquele homem na frente da batalha para morrer, porque ele queria a sua esposa, a Betseba. Então ele quebrou um voto também aí com a sua esposa,
porque ele cobiçou a outra mulher. Então entrou aí uma infidelidade com Davi. E Davi, quando entrou essa infidelidade, veio sobre a casa dele, né, algo. Mas só que Davi, ele se colocou, né, ele se prostrou com arrependimento. Ele se arrependeu depois, né, ele pediu perdão a Deus. E nós vimos que Deus o perdoou, mas não tirou da sua casa aquilo que ele ia trazer sobre a casa de Davi. Ele ia trazer um julgamento sobre a casa de Davi. Mas Davi pediu perdão para Deus, Deus perdoou, mas o julgamento vinha sobre a casa de Davi. Então a infidelidade conjugal, ela vai muito além do que nós pensamos, porque nós quebramos alguns princípios espirituais também. Então nós vamos ter uma cobrança, sim. Por mais que nós pedimos perdão, por mais que nós se humilhamos, mas nós vamos ser cobrados de alguma maneira. Por mais que nós restituímos nosso casamento, por mais que nós restauramos nosso casamento, mas nós vamos ser cobrados de alguma maneira. E Davi, ele foi cobrado, né? Amenizar a dor da infidelidade, né? Ela tem o que ela tem trazido para dentro do relacionamento, dentro dos casamentos, uma profunda dor, uma profunda destruição, uma profunda ferida, né, que tem trazido algo muito grande dentro do emocional, né, e tem destruído muito a autoestima de muitos casais, tem destruído a autoestima de muitas pessoas, né? Tem tido que é um sentimento que você não é o escolhido, que você não é a escolhida, que você não é o único, que você não é a única, né? Que você não é o dispensável, que você não é o insubstituível, né? Que você é a pessoa certa. Então tem trazido muito isso dentro do emocional das pessoas. E dentro aqui dessa amenizar a dor da infidelidade, nós vamos trazer para vocês 3 atitudes que pode diminuir essa dor ou esse sentimento que você tem sentido com a infidelidade conjugal dentro do seu casamento. Né? Nós temos que entender, né, qual é o processo. E esse processo, ele leva tempo. Eu quero dizer para você, se esse processo ele leva tempo, você tem que viver um dia de cada vez, para você ter energia para chegar ao final. Porque se você não entender esse processo, né, que você está passando, né, de dor dentro desse relacionamento que você teve, a infidelidade, não tem como você viver. Então você tem que entender, né, esse processo, e você tem que viver um dia de cada vez. Para quê? Para que você venha ter energia para chegar no final desse processo que você está passando. Para você chegar lá no final com energia e falar assim: eu venci essa dor dentro da minha vida, dentro do meu relacionamento. Amenizar a dor da infidelidade é entender que é processo. E que todo processo ele passa por um período de tempo. Certo? Então, e esse tempo eu preciso estar envolvido com pessoas que me motivam. Porque pessoas que me coloquem lá para baixo são números enormes. Nem todo mundo que está comigo, ele é comigo. Estar é uma coisa, é um momento. Agora, é comigo, ele está tendo o mesmo sentimento de empatia. Ele está entendendo a minha dor. Não passou pelo processo, mas ele entende a dor que eu estou vivenciando. Porque é um abalo, é uma ruptura, é uma ferida. Né? Você não se sente mais bonito, você não se sente mais bela, você vai causando feridas interiores, como a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, né? A alegria do coração, ele formoseia o rosto. Então quer dizer que quando o meu coração, o centro dos meus sentimentos, ele está ferido, ele está machucado, ele está angustiado e triste, a minha face é entristecida. Aí nós vamos lá em Neemias, como a palavra ela é muito fiel, quando o Neemias ele se apresenta diante do rei, e o rei automaticamente, por conhecer Neemias, ter uma intimidade, um relacionamento com Neemias, a tristeza
que estava sobre o coração de Neemias por causa da sua terra estava destruída, o rei, ele conseguiu visualizar no seu semblante a tristeza. Ou seja, nós temos que andar, quando nós passarmos por esse período de infidelidade, que eu aceitei restaurar o meu casamento, de estar com pessoas que entendam a minha dor, não para estar comigo, mas essa pessoa, ela é comigo. Ela é comigo nas minhas dores, ela é comigo nas minhas alegrias, ela é comigo nas minhas aflições, ela é comigo. Entenda isso, é um período, é um momento, vai passar, mas o processo é doloroso, mas é necessário. É necessário. O próximo é o que, amor? Tem que cuidar de você. Busca ajuda emocional e espiritual, principalmente a espiritual. Nós temos que buscar ajuda espiritual, né? Nós temos que estar enxertado na videira, temos que estar andando com pessoas espirituais para que venha nos ajudar, né? Faça atividade física, tenha momentos seus, faça o que te dá prazer, né? Você tem que fazer uma atividade física, porque a atividade física, ela vai fazer o seu corpo movimentar, você vai se sentir ali prazer, né, de estar cuidando do seu físico, cuidando da sua autoestima, cuidando da sua vida, porque muitas das vezes passa por essa situação e se sente que o corpo está feio, se sente que a aparência não está boa, e às vezes coloca na cabeça e fala assim, eu só passei por isso porque o meu corpo não está legal, porque o meu físico não está bem, eu estou gordo, eu estou gorda. Então faça atividade física, busque a autoestima de novo para a sua vida, né, para o seu prazer, né? Tenha momentos, faça momentos, né, de prazer, tenha momentos maravilhosos, né, da sua vida com pessoas maravilhosas, com gente maravilhosa, né? Busque esses momentos na sua vida, né? Mas em tudo você tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio na sua vida, né? Não vai, quando nós passamos por esse momento, tem pessoas que quando passam por esse momento, ou pessoas já passaram por esse momento, a primeira coisa que ela faz é querer sair, ir para a farra, né? Para dar o troco no seu cônjuge, mas só que você vai se machucar mais ainda. E às vezes você quer ir no mesmo lugar que o seu cônjuge está. Aí quando você chega lá, você vai ver coisas que não agradam o seu coração. E às vezes você vai ver o seu cônjuge com outra pessoa, ou de repente vai ver o seu cônjuge fazendo coisas que você nunca viu ele fazendo. E você vai se machucar automaticamente. Então tome muito cuidado. Tenha muito equilíbrio nisso, né? O que eu venho falar para você e veio prescrever para você é que você venha fazer atividade física, que você venha ter prazer, momentos maravilhosos na sua vida, que você venha cuidar do seu emocional e que você venha buscar espiritualidade, vida espiritual, né? Porque aquilo, quando fala cuide de você, busque, né, ajuda emocional e espiritual, porque o que nós entendemos na palavra de Deus, que tudo aquilo que foi constituído, que foi gerado no céu, somente o céu para trazer restauração de volta. Verdade. Se você passou por uma infidelidade conjugal e vocês decidiram juntamente a ter esse relacionamento sarado, somente em Deus. Ou seja, se foi no céu que estabeleceu o primeiro matrimônio, querido, somente o céu vai poder trazer de volta o que foi perdido. Ou trazer algo novo, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam, de repente você passou por esse processo porque você está em falta de alguma coisa. Talvez você passou por um processo de infidelidade porque nem você reconhece mais qual é a sua identidade dentro do seu matrimônio. Você não sabe qual é o seu papel, você não sabe quais são os valores e prioridades que eu preciso colocar. Então, quando eu passo por esse processo de infidelidade conjugal, às vezes a gente não perdemos a nossa identidade, porque eu já perdi faz tempo. Só caímos na infidelidade quando nós já não reconhecemos mais quem éramos. Quando eu já não invisto tempo com Deus.
Então, querido, aonde foi gerado o matrimônio é aonde nós vamos conseguir trazer de volta a restauração. Verdade. Só que não a restauração fraca e falhada, é uma restauração em Deus. Porque se você iniciou essa jornada do seu matrimônio em Deus e estabeleceu comunhão com Ele por toda essa jornada, eu te garanto que você vai vencer as batalhas contra o mal, contra as tentações, contra o seu próprio desejo. Porque nem tudo é o diabo. Ele apresenta o prato, mas quem decide comer é você. A decisão é nossa, A decisão continua sendo nossa. Aí nós vamos lá, vemos o quê? Daniel, ele foi levado cativo. Tinha vários manjares. Foi apresentado pratos. Mas ele decidiu não se alimentar dos bens, dos alimentos, da comida do rei. Então, querido, é as nossas decisões. Então eu quero dizer para você, quando fala de amenizar a dor da infidelidade e cuidar de você no emocional e no espiritual, volte à sua origem. Primeiro você, como pessoa, no seu individual, arranque o que está em você cobrando ou te julgando. O Senhor é o teu juiz. Só que antes dele ser o teu juiz, o Senhor, ele é o teu pai. E como teu pai, e o pai que ele é, e pai muitas vezes terreno que somos, ele só corrige porque ama. Então, se ainda há amor e ele permitiu chegar em você como pai, estabeleça você como filho e volta à origem. Seja sarado e curado para que o seu casamento, porque você é um, é isso que as pessoas às vezes não entendem, você é um. Quando eu estabeleço o tempo com Deus, o relacionamento com Deus, eu não estou sarando sozinho. Automaticamente eu estou sarando o meu cônjuge, porque nós somos uma só carne. Certo? E qual é o próximo princípio? Amor, já falei pra caramba. Não foi a Babilônia, né, que influenciou Daniel, né? Foi Daniel que influenciou a Babilônia. Então você tem que influenciar o seu cônjuge para coisas boas, para coisas melhores, né? Não é deixar a Babilônia virtual e extraconjugal influenciar a sua vida. Também não foi José, né? Não foi o Egito que influenciou José, foi José que influenciou o Egito. Então você não tem que deixar o Egito te influenciar, você tem que ser influenciador. Não é as redes sociais que têm que influenciar a sua vida. Não é as redes sociais que têm que influenciar na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Mas sim você tem que ser influenciador. Verdade. Para muitas famílias, para muitos casais. Então, meus queridos, você tem que resgatar o seu valor. Para minimizar essa dor, você tem que resgatar o seu valor. Cerque-se de familiares, de amigos que querem o seu bem. Meus queridos, tem pessoas que não querem o seu bem. Vamos dizer assim, se você já está afundado, tem pessoas, tem amigos e familiares que ele quer te afundar mais ainda. Tá? Se ele viu que você deu um deslize no seu casamento, né, e de repente a sua mulher quer voltar com você, ele vai até a sua mulher e fala, não filha, não volta. Então ele quer afundar o seu casamento, ele quer destruir o seu casamento. Então nós temos que se cercar de pessoas dentro da nossa família que venham nos ajudar, que venham nos dar a palavra, né? Que venha trazer algo de Deus para nós, que venha trazer conselhos maravilhosos, e não pessoas que venham querer nos levar para o fundo do poço, e de amigos que venham nos pegar na nossa mão e falar, não, vai dar certo, verdade. Vai para cima. Se você quer perdoar, perdoa, reconstrua o seu casamento, leve ele para um caminho de novo, leve ele para um caminho extraordinário, leve ele para chegar a um lugar que você acha que tem que chegar. Perdoe sim, porque você vai estar fazendo o seu bem. Reconstrua sim, você tem a condição de reconstruir. Então eu te dou esse conselho de você reconstruir. Você se sentirá especial e resgatará a sua autoestima. Então, meus queridos, tem que trazer pessoas para você que vai te fazer sentir especial e resgatar a sua autoestima. E resgatar o seu valor.
né, te colocar para cima, né, trazer para dentro de você aquilo que estava lá embaixo para cima, né? A palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, verso 28 vai dizer assim: veio a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso, ou eu os aliviarei. Então, meus queridos, se você está cansado, sobrecarregado, o Senhor está ali para você colocar as suas dificuldades, colocar a sua sobrecarga sobre Ele, porque Ele vai te dar um fardo leve. Dentro desse período, né, de dor, de infidelidade, fica a pergunta: quem é você em tempos de crise? Os que desistem, abrem mão, ou é aquele que luta até o fim? Em tempos de crise, quem é você? Você é aquele que busca a presença de Deus para poder trazer uma mudança, porque o casamento ainda é uma verdade, porque Deus estabeleceu uma história bem-aventurada dentro do meu casamento? Ou você é aquele que desiste? Eu vou sair desse porque o que não me falta é homem por aí, o que não me falta é mulher por aí. Quem é você no matrimônio, no casamento? Você é aquele que você decidiu ser uma só carne até o fim? Ou você é aquele que abre mão por qualquer motivo? É como nós dissemos no começo: se eu aceitar ficar, então você trata e permita ser curado. Querido, você pode permanecer com uma cicatriz para te lembrar que Jesus te curou e você continuou, você não desistiu. Porque em tempos de crise é mais fácil Deus te usar para abençoar outra pessoa e você ser curado, do que você sair e se esconder. Ou você sair e abrir mão. O que você quer gerar na próxima geração que você gerou nos seus filhos? O que você quer estabelecer sobre a vida dele? O reino de Deus, ou de que você é uma pessoa fraca que desistiu? Eu não estou falando que enfrentar uma infidelidade conjugal, ele é fácil o processo de passar. Mas quantas vezes nós temos sido infiel com o Senhor? Quantas vezes nós quebramos a aliança que Jesus ele fez conosco? E mesmo assim, Jesus, que é o próprio amor, não desiste de nós. Eu não estou falando aqui, queridos, há vários tipos de infidelidade. Tem pessoas que passou por um processo de infidelidade e conseguem vencer. Mas tem outras que estão dentro de um matrimônio, de um casamento, sendo oprimido, passando por debaixo de ataques verbal, emocional, de afronta, como que eu posso falar? Física. Fala a frase, amor. Perdi. Ataques físicos, né? De ferir, de machucar no seu físico. E essa pessoa já está em infidelidade. Porque pode o homem machucar o seu próprio corpo? Se essa pessoa ela não tem nenhum trauma, ela não passa por nenhuma situação que ela se automutila, querido, e o meu cônjuge ele ataca não só verbalmente como fisicamente, eu já estou no caminho de infidelidade faz há muito tempo. Então, para cada caso é um caso. Mas eu quero dizer para você, querido, que ainda há esperança na árvore que foi cortada. Porque Deus nos diz, né, que não é do agrado dele o divórcio, né? Por mais que as pessoas tentem, né, e querem divorciar, mas Jesus ainda diz que ele não quer o divórcio, né? O divórcio não vem da palavra do Senhor. Por mais que de repente tenha uma traição, né, consumada. E mesmo assim a palavra diz que Jesus ele não quer o divórcio, ele não quer o repúdio, né? Mas se você está proposto a perdoar, a construir novamente, Jesus ele perdoa e você vai continuar uma jornada com o seu cônjuge, né? De transformação e de resgate dentro do seu relacionamento. Mas quando você perdoa uma infidelidade, você tem que esquecer.
isso não tem que te trazer dor. Isso não tem que te trazer mágoa. Isso não tem que te trazer feridas novamente. Quando você perdoa, fica no mar do esquecimento. Esqueceu. Você está virando a página do livro e escrevendo uma nova página para a sua vida, né? É isso aí. Então, meus queridos, que vocês possam ficar com esta palavra, com esta ministração para a vida de vocês, que possa fortificar o seu casamento mais ainda, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem para nós no Messenger, Tem um WhatsApp na página. Tem o WhatsApp da nossa página lá, que é Ministério de Casais Reginaldo e Leia. Tem outros vídeos lá que nós anteriores também, que vai falar sobre autoestima, autoimagem, perigos, né, no casamento, e outros lá também. Nós temos também lá no YouTube, tá? Você pode entrar lá e colocar Ministério de Casais Reginaldo e Leia, e você vai ver alguns trechos da nossa ministrações ali que nós ministramos em alguns lugares, em algumas igrejas, tá? Que você possa ficar com essa palavra, que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se vocês quiserem falar com nós no particular, chama nós no Messenger, chama nós lá no WhatsApp, que nós vamos estar aqui para ajudar vocês em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos, né, a Michele que entrou agora aí, a vida do pastor Lu, que Deus abençoe sua vida, pastor, saudade do Senhor, hein, de estar ministrando naquela rede de casais lá abençoada, nas conferências ali na Betel, vida do pastor Márcio, né, que Deus abençoe, a vida do presbítero Guilherme, Deus abençoe a vida grandemente a sua vida, meu querido, ali da Refúgio, né, o Mateus Henrique, que Deus abençoe a sua vida, né, a Gi Reis, e todos, irmãos, todos, nós estamos aqui para fazer para o reino, para te dar um caminho, como conseguir vencer dentro do seu casamento alguns obstáculos, né, porque um dia nós precisamos, e nós somos ministrados, e Deus restituiu o nosso casamento. Então aquilo que Deus dá de graça nós temos que dar também. Amém? Que você possa ter uma noite abençoada. Que o Senhor abençoe a vida de cada casal. Que Deus venha restituir, né, alcançar a cada coração, alcançar a cada vida, a cada família. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um, ó Pai querido. Senhor, abençoa a vida de cada pastor, de cada líder, de cada pessoa que entrou, ó Pai querido. Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente. E que o Senhor possa, Jesus querido, Pai, entrar, Senhor, nos casamentos. Aqueles casamentos que estão feridos, aqueles casamentos que estão abatidos, aqueles casamentos que estão, Senhor, chegando num ponto, ó Pai amado Jesus, de acabar, ó Pai. Mas que o Senhor possa entrar, Senhor amado, Senhor, e restaurar a aliança, Pai querido. Restaurar, Jesus querido, Pai amado, o amor, a paixão, o carinho. Restaurar, Jesus querido, Pai, o sentimento um para com o outro, Senhor. Que cada um possa olhar um para o outro, Jesus, e dizer assim: eu te amo, você é importante para mim. Restaura, Senhor, as famílias. Restaura os casais em nome de Jesus, Pai amado. Nós repreendemos, ó Pai querido, Pai, todo espírito de separação, ó Pai, em nome de Jesus, seja quebrado agora, seja destruído agora, toda obra do mal, toda obra satânica, toda obra de macumbaria. Senhor, nós repreendemos a terceira pessoa dentro do casamento agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Restitui agora, Senhor amado, tudo aquilo, Pai amado, que o diabo tem tentado roubar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, o Senhor é bênção também. Deus abençoe a sua vida, dá paz para a pastora Alcione, que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus e amém. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.